Pai do Senhor, queridos, hoje é estudo bíblico, quinta-feira. Vamos orar? Senhor, eu te glorifico pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Usa o Teu servo, pastor Wesley, Senhor Deus, no grande ensinamento do livro de Gênesis, que seja profundo nos nossos corações. Eu te peço que Tu venha revelar e nos dá um coração de adoradores também para louvar um pouco o Teu nome. Em Cristo Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, que vocês possam aprender muito, louvar muito agora com louvores. Posteriormente o culto, dizem e ofertem, faça a tua parte e seja abençoado hoje em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Até amanhã. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Amém, glória a Deus, muito bom, né? É sempre muito bom louvar
engrandecer o nome do Senhor. Tudo seja para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar antes de iniciarmos, né? Orar mais uma vez antes de iniciarmos nosso debate, nosso estudo a respeito de Gênesis. Então, oremos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir estar nessa oportunidade mais uma vez estudando sobre Ti, que é o que mais interessa. Ajuda-nos, Pai, dá-nos sabedoria, ajuda-nos a conhecer mais de Ti, a saber mais sobre o que o Senhor espera de nós, Pai. Perdoa nossos pecados, somos sim pecadores, mas buscamos arrependimento sempre. Aceita nosso arrependimento, Pai. Esteja conosco hoje e sempre, Pai. Dá-nos o necessário auxílio, Pai, para passarmos por essa terra como peregrinos que somos, Pai, mas passarmos para que possamos o encontrar pessoalmente em breve. Esteja conosco, protege-nos, dá-nos saúde, paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando já numa boa sequência aí de Gênesis, sobre Gênesis. Estamos hoje entrando no capítulo 10, já vimos 9 capítulos de Gênesis, desde o início da formação do mundo e da humanidade, até, no caso, o capítulo 9, tratando da saída de Noé da arca, né, e de todas as consequências de pecado e pacto, aliança de Deus conosco, com a humanidade, né? E vemos em síntese, que o ser humano, após o pecado, ele tem essa tendência ao mal, infelizmente, e por isso Deus foi misericordioso conosco, fez alianças com a humanidade, especialmente até agora aqui, no sentido de não destruir mais a humanidade com dilúvio. Nós vimos também que o dilúvio é um modelo de batismo, né, em que houve a limpeza, a purificação, restando somente em termos de humanidade, Noé, sua esposa, seus filhos e as respectivas esposas. Ou seja, a humanidade renasce, digamos assim, a partir, ou é reconstruída a partir das gerações de Noé. Então, Noé era o único justo que Deus pôde encontrar naquele tempo, porque a humanidade estava com a maldade se agravando cada vez mais, e dessa forma Noé foi o nosso o preservador da semente que vem desde Adão, de forma que a humanidade continuou. Lembrando que Deus não extinguiu o pecado do mundo, mas uma grande parte dos pecadores, né? Limpou o pecado, limpou o mundo dos pecadores, mas a gente lembra que quando Noé sai da arca, ocorrem novos pecados, né? Tanto da nudez e da falta de controle de Noé com relação ao vinho, quanto de Cã e Canaã, especialmente Cã, que tripudia da nudez do pai e faz com que haja maldição sobre sua família, sua descendência, né? E então nós temos um Deus misericordioso, um Deus que cuida da humanidade. A gente vê o cuidado de Deus em cada detalhe desses textos, de Gênesis 1 até 10, até 9, vamos ver hoje mais os cuidados de Deus, e ver a relação do homem com Deus, numa relação de dependência, de Deus Pai cuidando, mas de alguns homens tentando uma independência, como foi Caim, como restou até a Canaã, essa descendência, pessoas ou seres humanos que, de certa forma, romperam com a dependência para com Deus, ou tentaram romper. Foi um rompimento ruim, naturalmente, faz com que isso
faz com que haja um prejuízo para toda a humanidade, né? Especialmente a descendência desses seres aí que quiseram ser independentes, mas, por outro lado, mostra qual é o modelo que nós devemos seguir de vida. É o modelo do justo, de Noé, e dos piedosos, né? Lembrando também que no capítulo 9, Deus já começa a mostrar as regras para a humanidade, ou os mandamentos, sendo destacado um mandamento que é o não matarás. Não está escrito dessa forma, mas no pacto ele fala que ao homem não é dado matar, né, outro homem, resgatando de qualquer forma também o dever de cuidado com a criação, especialmente da humanidade, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, se eu destruo a criação, eu estou agredindo o Criador. Por isso, a situação de pecado, o reconhecimento de que não podemos matar, principalmente a humanidade. Vamos lembrar, por fim, e aí a gente entra no nosso capítulo 10, que no capítulo 9, Deus autoriza, franqueia a possibilidade de os animais servirem como alimento. Até então, não era concedido que o homem se utilizasse de animais como alimento, mas sim a erva do campo, né? Ou as plantas. E aí Deus faz um pacto com Noé também nesse sentido, com a humanidade, também nesse sentido de liberar. A humanidade teria que se multiplicar e dominar sobre a terra, e a relação da humanidade com os animais seria uma relação de dominação e medo, e não mais uma relação de criação, né? De irmandade, digamos assim, de todos os animais e os seres humanos. Então, daí surge então esse medo ou essa divergência que sempre há entre homens e animais, especialmente animais selvagens. Daí a gente vem para o capítulo 10, e o capítulo 10, como eu sempre me divirto, né, ele trata de genealogia. Nós temos que lembrar que, especialmente o livro de Gênesis, ele está trazendo o início, ele está relatando o início das coisas, né? E relatar o início também é relatar a genealogia, relatar as descendências, né? As gerações da humanidade, até para mostrar o objetivo não deixa de ser registrar como é que surgiu a humanidade, como é que ela se espalhou pelo mundo, como é que Jesus chegou ao mundo, né? Quando ele veio. Então vamos começar a ler, vou parando e comentando, tá? O capítulo 10, que tem alguns assuntos bem interessantes aqui. Então ele começa no capítulo 10 assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então ele vai falar da descendência de Noé a partir dos seus filhos Sem, Cã e Jafé. Lembrando que Cã, ele tem aqui temos aqui uma problemática, que não obstante Sem, Cã e Jafé terem sido abençoados por Deus, inclusive, mas Cã, com aquele pecado, atraiu para sua descendência, notadamente Canaã, a maldição, em que Noé amaldiçoa Canaã, né? Afinal, Cã já tinha sido abençoado por Deus, né? Então, os filhos de Jafé, isso no versículo 2, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Tem algumas coisas que a gente precisa falar aqui sobre essa passagem,
tá? Primeiro, o texto do capítulo 10, ele vai trazendo as gerações de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Só que neste capítulo a gente vê que ele traz nomes de povos e nome de pessoas, tá? E como é que a gente sabe disso? Um jeito fácil é identificando aqui alguns... Se a gente pular lá, por exemplo, para o versículo 16 do capítulo 10, nós vamos ver lá, ó, e Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Ete, e aos Jebuseus, Amorreus, Girgazeus. Aqui está fácil, ele gerou povos, né? Jebuseus, Amorreus, Girgazeus. Agora, no versículo 2 e seguintes, nesses que a gente leu, a gente viu aqui nomes que podem ser nomes próprios, tipo Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Só que aí quando a gente vê, por exemplo, os filhos de Javã, ele fala Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. A gente vê aqui uma terminação nos nomes dos últimos aqui, Quitim e Dodanim, que terminação em IM. E a terminação em IM, em IN, é uma terminação coletiva, plural, desculpe. Coletiva não, plural. Lembra lá do início de Gênesis, quando ele fala façamos, né? Mostrando que Deus é um Deus mas triuno, né? Triuno, façamos e tal. E aí a gente tem uma outra, por exemplo, que é uma outra palavra muito clara, que a gente sempre conheceu, sempre discutiu, que é o Elohim, né? Ou seja, é Deus, para nós, a tradução é Deus, mas o Rim mostra uma pluralidade, porque é o Deus triuno. Então, quando a gente lê aqui Quitim, Dodanim, parece muito mais que está se falando do povo, os Quitim, né? Os Dodanim, e não o filho Quitim, o filho Dodanim aqui de Javã. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado ao ler, que o autor do livro, Moisés, quando escreveu aqui, ele não estava tão preocupado em relatar o nome da pessoa. Às vezes ele relatava o nome do povo, né? E aí, ainda mais, vamos lá, prosseguindo, só por curiosidade, Tarsis é mais para o lado da Espanha, Quitim Itália, né? E Dodanim é França. Olha que curioso aqui. Não é exatamente a mesma coisa e não dá para dizer hoje os franceses são os descendentes de Dodanim, né? Porque, claro, houve muita mudança, né? Mas tem essa origem de certa forma, tá? Nós temos também aqui outra expressão bem curiosa, que é: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então, quando ele fala em ilhas das nações, aqui ele está falando, o texto está querendo remeter a locais longínquos. Quando fala em ilhas das nações, está falando depois do mar, né, em locais mais distantes, tá? Por isso ele está citando, e por isso a gente vê, por exemplo, França, Itália e Espanha aqui citados, ou seja, mais longe. E o que a gente vê então é que essa descendência de Jafé, ela saiu lá da região do Ararat, onde Noé estava, né? Ela saiu e foi para o rumo da Europa e da Ásia. Então nós temos aqui origem da Rússia, nós temos origem da Europa em geral, a partir da descendência de Jafé. Tá? Vou seguir mais um pouquinho, mas antes disso, pronto, lembrando uma coisa bem curiosa. Quando a gente conta aqui todos esses povos que são citados no capítulo 10, dá 70. São 70 povos. 70 nomes aqui, e aí tem uma discussão a respeito desses 70. Primeira coisa, a gente tem que ir lá em Deuteronômio 10, 22,
só para ter uma noção bem interessante. Olha só que interessante, no 22 fala assim, ele está falando dos estrangeiros no Egito e tal, né? E aí ele põe, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em multidão. É bem interessante ele falar que de 70 almas, mostrando que de tudo, a população mundial, então, surge desses 70 descendentes de Noé, tá? E aí eu vou além, a gente tem uma cogitação, eu vou chamar de cogitação, porque não está assim, então não é expresso, né? Mas se a gente for em Lucas 10, versículo 1, a gente tem uma curiosidade aqui, todo mundo conhece essa passagem do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas. Lucas 10, versículo 1 fala assim, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E assim seguiu. São aqueles, a missão lá dos 70. Olha que curioso, né? Jesus mandou 70. Aqui costuma-se falar que Jesus colocou 70 exatamente em, não vou dizer analogia, mas em um paralelo com Gênesis 10, em que a origem da humanidade é a partir de 70 descendentes aí de Noé, né? Então, costuma-se colocar que Jesus estava trazendo essa ideia aqui. Quando ele enviou os 70, ele, teoricamente, estaria enviando 70 para todas as nações, né? Ou todas as origens desses 70. Bom, prosseguindo ainda no versículo, nesse bloco que eu li, a gente tem aqui estes, os filhos aí de Jafé, né? Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Então eu estava falando das nações nas ilhas, entre as ilhas das nações nas suas terras. Ou seja, ele está falando, foram para longe, né? Jafé. E aí ele insere uma ideia que vai se evidenciar logo em seguida no capítulo 11, tá? Antes ele coloca aqui, mas não quer dizer que é imediatamente aqui, mas sim falando no tempo, que é a história do segundo a sua língua. Se você leu aqui e percebeu, você fala assim, mas só no capítulo 11 que vai falar da Torre de Babel e da situação de Deus multiplicando as línguas, né, confundindo a língua do povo, tá? Então, por quê? Porque aqui é um relato histórico da descendência. Então, ele está falando que a descendência de Jafé foi para longe segundo as suas línguas, naturalmente, ou seja, cada um era cada um. Seguindo, então, vamos passar para a leitura do versículo 6 e diante, tá? Então ele fala assim, os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Só parando aqui, uma curiosidade é que Misraim é o Egito, tá? Misraim é a origem do Egito. Bom, seguindo, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Tá? Vamos parar por aqui neste momento. Então já entrou na descendência de Cã. Agora, falamos de Jafé, entrou na descendência de Cã. E aí o que a gente tem? Eu não ressaltei antes, ressalto agora. Veja que o texto está dando destaque à descendência de Jafé e de Cã.
e não é de Sem. A gente vai ver que ele vai falar de Sem logo à frente, mas muito rapidamente. Por quê? Porque é a metodologia do escritor, né? Ele fala das genealogias dos paralelos que são menos importantes, digamos assim, para depois ele se concentrar e destacar os que são de necessário destaque. E aí a gente vai ver no capítulo 11, versículo 10 e seguintes, a disciplina da descendência de Sem, tá? Bom, voltando aqui então, a partir do versículo 8º, ele fala que Cush gerou a Nimrod. Nimrod, ele só tem menção basicamente aqui e em 1 Crônicas, tá? Mas também só repetindo o texto de Gênesis, tá? E o que ele fala então? O que o texto ressalta? Ele ressalta aqui Nimrod como um poderoso, um caçador e poderoso caçador diante do Senhor. Tá? Isso parece até ser uma coisa boa, mas não é. Quando o texto fala poderoso caçador aqui, quando a gente vê a origem da palavra caçador colocada no texto original, ela tem uma noção de caçador de homens, tá? Não seria caçador de animais, etc. E ainda assim não teria muita lógica o caçador de animais ser poderoso. O que mostra o texto aqui? Que Nimrod era malvado, tá? Nimrod era um dominador aqui. E como? Torturando e matando seres humanos. Ou seja, um grande pecador, tá? Mas ele... Por isso que se fala, e aí no texto ele fala aqui, né? Por isso que se fala como forte como Nimrod, ou melhor, poderoso caçador diante do Senhor aqui. Isso aqui parece ser uma coisa boa, mas não é. É uma coisa boa para o mundo, né? Em que mostra um cidadão poderoso, tá? Ter poder, então, é uma coisa para o mundo muito boa, mas para o cristão, para o crente, claro que não é isso que interessa, mas sim interessa ir para o céu, né? E não subjugar a humanidade como Nimrod o fez, tá? E aí ele já introduz o tema que virá no capítulo 11, que é Babel, falando que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, Erech, Akkad e Calné, na terra de Sinar. Então, Nimrod foi poderoso e foi algo ruim, na verdade. A gente vai ver que ele inventa essa história de construir Babel, e aí vem a torre lá e faz-se então a divisão de línguas, tá? Não sei se vocês perceberam nessa leitura, mas a geração de Cã, a descendência de Cã, é repleta de povos inimigos dos hebreus, né? No final, por exemplo, a gente vê os filisteus lá, descendentes de Misraim, né? Misraim gerou o Egito, né? Então ele gerou uma série também de povos, ok? Outra coisa também, olha só, no versículo 11, Nimrod criou Nínive, edificou Nínive. Qual é o problema de Nínive? Nínive, em determinado momento, estava totalmente descrente, eram pessoas más que estavam lá. Jonas foi convocado por Deus para pregar em Nínive, né? E o negócio era tão feio que Jonas fez? Tentou fugir, com medo dos ninivitas, né? Mas é óbvio que se Deus chamou, ele tinha que cumprir, e ele foi lá e pregou, e houve a conversão, né, dos ninivitas. Mas isso é uma outra discussão depois. Prosseguindo, versículo 15 e diante. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, a Amorreus, e aos Girgazeus, aos Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Mais uma vez o texto fala do segundo as suas línguas, mas é por conta do depois, né, do pós-Babel. Tá? E aí a gente vê então a geração de Canaã também uma série de povos inimigos dos hebreus, tá? Então tem lá Amorreus, Girgazeus, né, Eveus,
e assim vai. E a gente tem ainda, para piorar, Sodoma, Gomorra, ali como descendência, né, de Canaã, e a gente sabe de tudo que aconteceu, inclusive com Sodoma e Gomorra. Tá? Canaã, Cã, né, a descendência de Cã, ficou ali pela região da África, tá? Perdão. Ficou pela região da África ali, tanto é que Egito, né, é um dos principais aqui, ou se não o principal, é a principal descendência de Cã, tá bem? Por fim, vamos prosseguindo, 21, a gente tem a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Ardorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá, a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, Sem, que é a descendência aqui de Noé, que vai gerar a nossa descendência dos hebreus, né? Ele é citado aqui, explicado na sua descendência. No versículo 21 tem um destaque a Éber, e a gente lembra, tá, que depois no capítulo 11, versículo 10 em diante, vai ter desdobramento da descendência de Sem. Mas aqui tem um destaque a Éber, e costuma-se falar que o destaque a Éber aqui é por conta do nome, efetivamente, tá? E Éber teria uma raiz no nome do mesmo de hebreu. Então a descendência de Éber, efetivamente, é a que seria a dos hebreus, né? Ou seja, de Israel. Tá? E o que a gente vê, então, é que os descendentes de Sem ficaram ali pela região do Oriente Médio, ali na Arábia. Tá? Da mesma forma, como a gente viu nos relatos de genealogia, tem os modelos padrão. Este aqui termina com: são estes os filhos do fulano, aqui no caso de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Claro, suas línguas vêm depois de Babel também, porque até então todos falavam a mesma língua, todos se entendiam, né? E por fim, o versículo 32 fala, antes disso ele faz menção aqui a Peleg, porquanto repartiu a terra. Aqui é numa visão de ordem, tá? Não é uma visão de malvado, o Peleg foi lá e rachou tudo, era do mal, não, mas era uma divisão ordeira aí da terra, tá? E por fim, então, versículo 32, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Então está claro aqui, no texto bíblico, que a terra, a humanidade decorre dessa descendência de Noé, desses 3, Sem, Cã e Jafé. Quando você lê em algumas traduções ou alguns textos, Cão é o mesmo, tá? Cã ou Cão. Então, Sem, Cã e Jafé, né? Sendo que Sem é o povo ali que dá origem aos hebreus, então fica ali pelo Oriente Médio, né? Cã, que é a descendência aí, infelizmente, né, amaldiçoada, vai para os lados da África, e Jafé vai para os lados mais longínquos lá da Europa e Ásia também. Tá? Então nós temos daí a disseminação dos povos na terra e chega até nós. Estas então eram algumas ponderações a respeito do capítulo 10 de Gênesis. Acho que já é suficiente aqui a gente parar, dado o tempo avançado, a gente viu bastante já. Na próxima oportunidade falaremos do capítulo 11 e seguintes,
começando então com a situação de Babel e aquela famosa torre, e que acarreta então na disseminação ou na confusão de línguas, né? E o texto de Gênesis naturalmente vai falar de mais genealogias aí para frente. O que é importante a gente destacar, ou qual é a aplicação pessoal desse capítulo para nós? Acho que isso é importante, né? Primeira coisa é que a gente vê um Deus cuidadoso ainda assim. Ele falou, multiplique-se, vão, e as pessoas foram, né? E Deus estava olhando para todos, tanto é que tem o registro disso, tá? Essa é uma coisa. Outra temos que seguir a determinação de Deus e estar conforme Deus, né? Estamos conforme Deus. Se estamos, então nós temos aí um caminho adequado, né? Principalmente porque Deus cuida deles, tá? Dos seus filhos. Deus cuida, Deus é bom, Deus é misericordioso. Amém? Vamos orar então para terminar. Lembrando que as atividades da igreja continuam online e também em algumas oportunidades, tal como recebendo doações, ofertas e dízimos. Entre em contato, aproveite as oportunidades aí de exercitar os seus deveres cristãos. Amém? Oremos então. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Pai, mais uma vez eu agradeço, eu sempre agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá essa possibilidade de estarmos contigo, Pai, de aprendermos um pouco mais. Dá-nos sabedoria, Pai, e capacidade para conhecer mais, para aprender cada vez mais e para sermos conforme a sua vontade. Protege-nos, Pai, dá-nos segurança, saúde, permita-nos estar seguros, Pai, nestes tempos de enfermidade. Esteja conosco, abençoa-nos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amado, minha amada. Estejam em paz. Deus está cuidando de nós. Amém?